São Paulo cresce verticalmente em ritmo acelerado. A verticalização se tornou símbolo do avanço imobiliário e também do conflito por território, memória e moradia. A cada novo prédio que sobe, uma história soterrada. Nenhuma outra metrópole brasileira constrói tanto, nem apaga tão depressa. A cidade que um dia já foi composta por enormes fazendas passou a abrigar casarões e palacetes, e hoje é uma paisagem vertical, onde novas torres alteram o horizonte. Nas últimas décadas, o número de prédios residenciais quase dobrou. Atualmente, São Paulo tem mais de 31 mil condomínios. Mas esse movimento não é acidental. Ele tem data, lei e planejamento. Em 2014, foi aprovada uma nova revisão do Plano Diretor. A nova legislação tinha como intuito combater a desigualdade urbanística, mas foi distorcida pelo mercado imobiliário, que encontrou uma oportunidade de lucrar mais. Para entender essa transformação, é essencial ouvir quem ajudou a pensá-la, o vereador e urbanista Nabil Bonduki, relator do Plano Diretor de 2014. O Plano Diretor buscava fazer com que essa verticalização se concentrasse no que a gente chama os eixos de estruturação urbana, que é fundamentalmente próximos aos metrôs, às estações de metrô, aos corredores de ônibus. A proposta do Plano Diretor era que esses edifícios fossem edifícios que não tivessem muitas garagens, né, que as unidades tivessem no máximo uma garagem por apartamento e que não fossem excessivamente grandes. Agora, o mercado imobiliário distorceu em grande parte essa proposta. O que ele fez? Ele aproveitou um momento que a cidade tem uma demanda grande por habitação de curta permanência e construiu um outro mix. Ao invés de construir apartamentos de porte médio para atender uma população de média renda, de média baixa renda, ele acabou fazendo uma coisa muito oposta. É verdade. O que parecia uma solução no papel se transformou de forma diferente nas ruas. O discurso do progresso sempre soa convincente. Fala em modernização, mobilidade, novos lares. Mas em bairros tradicionais, onde as raízes se formaram há décadas, essa mudança tem outro significado. Entre os prédios que se multiplicam ao seu redor, Meiko Fujita, que mora na Vila Mariana desde 1982, vê a vida se transformar. Eu tenho muito problema com a verticalização predatória, porque está ficando um bairro muito barulhento no sentido de automóvel, né? Muita construção, muita máquina trabalhando, né? Para desconstrução, para derrubada das casas. E antes, quando eu vim morar aqui, era uma rua tranquila e que todo mundo que vinha me visitar falava: nossa, nem parece que a gente está em São Paulo e nem parece que a gente está tão perto da Avenida Vergueiro ou da Domingos de Moraes, né? Então eu acho que a nossa tristeza aqui no bairro é isso, a gente não vê um futuro melhor, né? A gente não vê um futuro de sustentabilidade, a gente vê um futuro de destruição, né? De menos vida e menos qualidade de vida, menos saúde. Do lado leste da capital, entre fábricas e vilas operárias, uma comunidade fez do trabalho sua identidade. Terras das conquistas do Juventus, a Moca conserva um modo de vida que resiste ao tempo, mesmo enquanto sua paisagem se transforma. Hoje, o cenário é bem diferente daquele que André Gomes via na infância. Fotógrafo e arquiteto, nascido e criado no bairro, ele testemunhou as mudanças que as demolições causaram. André, além de perceber essas modificações, passou a registrá-las em seu acervo pessoal. Um verdadeiro catálogo de casas de vovozinha. Um retrato afetivo que aos poucos desaparece. É importante o progresso da cidade e a transformação, mas de uma maneira equilibrada, né? Que não saiam construindo a toque de caixa um monte de edifício, sendo que se a gente for avaliar essas regiões, a Moca e regiões adjacentes, não é a que sofrem carência, né, de moradia, em termos de o bairro perder a identidade. Isso é um tema também muito importante, porque
Quando fala em Moca, quem não mora em São Paulo, ou vê pela internet, ou mora em outros bairros, tem aquela visão das casas, casinhas, das fábricas, das pizzarias, enfim, dos imigrantes, né, italianos, do Juventus e tal. E com essa verticalização, vai desaparecendo esses imóveis. As pessoas que compuseram aquele bairro ali originalmente, né, seja imigrantes ou outros, né, esse tipo de arquitetura e esse tipo de imaginário e vai se perdendo, porque vai chegando outro tipo de morador, né, às vezes com um poder aquisitivo maior, e aí tem vários desdobramentos, né, e começam a chegar cafés caros, padarias caras, mercados caros, bares caros, restaurantes caros, aí essa pessoa ela não consegue adquirir esses produtos, encarece, aí o preço do aluguel sobe, e aí ela é obrigada a deixar o bairro dela e morar numa região mais barata. E aí, às vezes, essa febre, né, dessa verticalização passa, e aí esse bairro se perde. Muita gente já era antiga, vieram a falecer, os filhos já não moram mais aqui, muitos deles gostariam de voltar, mas o custo de vida aqui aumentou muito. E as pessoas não têm condições de comprar, entendeu? Essa casa mesmo aqui foi feito isso. A moça comprou, mas ela entrou em dívida, ela comprou a parte dos irmãos, porque ela gostava muito daqui. Aí ela entrou em dívida, tiveram que vender a casa para comprar, para sair, para pagar as dívidas. Então, tem muita gente que sai e quer voltar, mas só fica no sonho, porque não consegue mesmo comprar. E numa noite eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, não vai adiantar eu ficar revoltada. E eu abri um perfil no Instagram, né? Isso aconteceu, o primeiro post foi dia 19 de novembro de 2024. E comecei a conversar mais, bater nas portas aqui dos moradores também, conversar com outros grupos. E a coisa foi andando. E a gente está com 10 meses de Chega de Prédios. E hoje a gente está com quase 9.500 seguidores. Pessoas da cidade inteira, diariamente, mandam depoimentos, mensagens, muitos pedidos de socorro sobre o que está acontecendo. Porque, principalmente as alterações do ano passado, que a Câmara Municipal fez, né? Porque é bom que a gente responsabilize não só o prefeito, que tem, sim, uma responsabilidade gigantesca como o executivo da cidade, mas o legislativo também tem muita responsabilidade, porque, afinal de contas, são eles que aprovam as leis, né, e as regras. E a gente está vendo uma devastação aqui. Com a movimentação da Patrícia, essa indignação ganhou voz na vizinhança. A Vila Mariana combina tradição e movimento. Abriga museus, escolas históricas, antigas vilas. Durante décadas, foi um bairro de casas e comércios familiares. Hoje, o bairro vive outra lógica. Fabiana chega numa Vila Mariana que já não é mais a mesma. Quando eu cheguei aqui, há um ano atrás, menos que um ano atrás, eu e meu marido recebemos a primeira proposta. Antes da gente se mudar, a gente já tinha recebido uma proposta de venda da nossa casa que estava em reforma. E a Patrícia já tinha um grupo muito antigo, o Chega de Prédios, e a gente tinha ouvido falar que tinha um pessoal do outro lado da Vila Mariana que já estavam colocando umas placas nas casas. E a Patrícia muito rapidamente falou, vamos colocar as placas nas nossas casas. Foi a partir dessa coisa de compartilhar as placas, aí os vizinhos passavam, o que é isso aí? Por que vocês estão colocando essa placa? Ah, por isso que a gente teve uma oferta, eles fizeram uma oferta pra gente, para comprar a nossa casa. Ah, eu posso também ter essa placa? Porque também fizeram fizeram a mesma coisa com você? Ah, então toma a placa aqui. E foi assim, de placa em placa, aí posso pegar o seu contato no WhatsApp, aí começamos a fazer as pequenas redes, essa rede foi se expandindo, foi chamando a atenção da mídia, aí veio um Globo, Record, UOL, Estado de São Paulo, Folha. Entre os moradores que decidiram enfrentar essa transformação, Dona Sacuco ocupa um lugar importante. Ela vive aqui há muitos anos,
testemunhou várias mudanças e foi uma das primeiras a colocar placa de resistência na porta. Sua visão ajuda a entender o que se perde e o que ainda pode ser preservado. Acho que eu fui terceira ou quarta. Depois foi aquele senhor que nasceu aqui essa rua, né? Aí ele contou, quando aqui, essa rua, não foi construída prédio, porque naquela época, carroça, né? Carroça que circulava por aqui, né? Não é para prédio, né? Para casas, né? Eu falei para a pessoa da construtora, né? Melhor desistir, porque nos unimos, nos cedimos, né? Porque aqui, vocês melhor desistir, né? Eu falei isso, porque não adianta ficar em cima da gente, porque aí eles falam, 70% já está querendo vender. Sim, tentando, eu conversei com outras pessoas, né? Da minha idade, da nossa geração, né? Porque pela idade, todos os filhos já cresceram, né? Por que vai vender? Eu quero ir para Baixada Santista, para a praia, assim, mais o que. Tem gente que querendo vender, né? Então vende, né? Que não que com todo mundo não, né? Eu falei isso. Não vou vender. Casa é minha. A expectativa era de um posicionamento do poder público, mas a realidade foi silêncio, descaso e burocracia a fim de empurrar o problema para debaixo dos panos. Do ponto de vista da legislação urbanística, porque na verdade a legislação urbanística não tem como atuar numa relação que é entre duas pessoas, né? Podemos até estudar alguma medida que possa ser tomada, mas também não são esses assédios, eles não são públicos, eles não se caracterizam por um ato. Ela é uma coisa que ocorre na vida privada, né? Telefonando todo o tempo para aquele morador, dizendo que ele vai ficar lá sozinho, que todo o entorno dele vai virar prédio, né? São coisas que são feitas diretamente na relação entre um cidadão e outro. Então cabe a esses cidadãos fazer uma queixa, talvez para o judiciário mesmo. Agora, tem uma coisa real, né? Propriedade é privada. Se eu tenho lá 10 moradias, 10 lotes, o morador comprou 9 lotes, faltou um só, certo? Para ele completar a compra. Ele vai dizer para aquela pessoa o seguinte, se você não vender, você vai ficar isolado com um monte de prédio na sua volta, certo? Então, é o tipo de pressão que ele está fazendo, que ele alguém até pode entender que ele está alertando aquele morador que ele vai ficar numa situação desvantajosa se ele não vender, certo? Isso por quê? Porque existe propriedade privada e porque aquela região está numa área de verticalização. Num bairro onde tantas histórias correm risco, a força muitas vezes vem do afeto, das conversas de portão, das portas que se abrem, de quem estende a mão. Fabrício chegou há pouco tempo, mas foi nesses gestos que encontrou motivo para ficar. A gente fala da incorporadora, a incorporadora também emprega. A incorporadora também é um sistema de emprego, também gera renda para as pessoas e tudo. Só que ela cria a coisa de uma maneira que ela só pensa no dinheiro mesmo. Ela poderia fazer tudo isso também olhando para a questão cidadã, também olhando para o vizinho, também olhando para a vizinhança, sabe? Também tentando ser um potencial no lugar. Mas eles não estão preocupados com isso, entendeu? Então eu sinto que eles não vão se preocupar mesmo, porque a relação deles é completamente com o dinheiro. É nesse sentido que a gente espera que leis, que normas, entendeu, nos defendam e façam uma regulação de ocupação nos lugares, né? E que moradores possam escolher, independente do plano diretor. Nós gostaríamos de deixar esta área aqui com casas, porque todos nós, ou a maioria, escolheu isso, né? Então respeitem a nossa vontade. Não dá para você disputar, entendeu, com o desejo particular de uma incorporadora. Isso tudo aqui atrás é um desejo particular. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Até o prefeito, até as construtoras vão perder, entendeu? Só que elas não estão vendo isso. É lucro, né? Eles veem isso como lucro. Hoje só se pensa em lucro. A gente está fazendo prédios cinzas para lucrar. Vamos lucrar, lucrar, lucrar. Só que
daqui a um tempo até as construtoras vão começar a perder, porque as pessoas vão começar, assim, eu sinto isso, que as pessoas vão começar a deixar esses lugares. Por conta de que as construtoras não vão conseguir mais lugares para construir, porque elas já estão construindo demais, né, exageradamente já agora. E outra que vai se passar um tempo, as pessoas, sabe, vai ser meio que insuportável a vivência aqui. A verticalização é certa. O que não está decidido é o que ela deixa para trás. Entre construir e conviver, São Paulo pede um ponto de equilíbrio.